Então, hoje, lembrando, é a terceira e última aula com o Birajara Carrato, falando sobre inbound marketing na prática. As duas primeiras aulas e a apresentação foram ótimas, né? Espero que vocês já tenham aprendido muita coisa, tenham aceitado os desafios que Bira passou na semana passada, né? E as indicações que ele já deu, e que esse workshop seja proveitoso para todo mundo. Vai lá, Bira. Valeu, obrigado, Tércio. Boa noite, todo mundo. Hoje é nosso último encontro, né, pessoal? Então, vou fazer aqui um esforço extra para poder passar o máximo de conteúdo e dicas possíveis para que vocês se sintam seguros aí, depois dessa aula, a entenderem como implementar o inbound marketing na empresa de vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Só um minutinho. Então, vamos lá, pessoal. A nossa última aula, a aula 3, ela sempre começa aí com esse processo de recapitular, né, o que a gente viu na aula anterior. Então eu vou passar rapidamente por esses pontos, mas digamos que os 3 pontos principais da aula de hoje, da última aula, vai ser como construir um texto de blog com SEO competitivo, entendendo e trabalhando os principais pontos de uma landing page e o fluxo de nutrição, e as regras de sucesso de vendas para um processo de inbound marketing, que alguém chama de inbound sales, tá? Depois lá no finalzinho eu deixo algumas dicas de ouro, como sempre, e aí vamos partir aqui para a recapitulação da nossa aula anterior. Então, na nossa aula anterior a gente falou sobre o funil de Vendarte, né, o funil B2B, e eu fiquei muito atento aí, porque a galera me deu uns toques, falou, Bira, fala também de B2C e tal. Eu vou tentar depois aqui trazer algumas informações extras, tá? Para não ficar só no B2B. Mas, basicamente, o funil de Vendarte que eu apresentei para vocês, seja ele B2B ou B2C, ele tem as mesmas etapas. Então, ele tem a parte de atração, onde tudo que você consegue através das estratégias de posicionamento no Google, redes sociais e outras estratégias que você pode usar, como e-mail marketing, WhatsApp, tem o intuito de atrair, não é verdade? Depois, eu coloco o Google aqui, porque o Google, para mim, é o carro-chefe do inbound, né? A gente não se centra tanto em redes sociais e outras coisas. O Google é onde eu consigo trabalhar a palavra-chave e tudo mais. Depois a gente entrou aqui no aspecto da conversão, né? Onde, se a gente está atraindo, né? Eu estou tendo audiência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter. Então, eu tenho que tirar aquele visitante, que é uma simples visita anônima, e transformá-lo ele numa situação de lead, que é um cadastro, né? Então, converter leads com uma ferramenta de automação de marketing, usando landing pages e fluxo de nutrição, para poder conversar, né? E aí a gente entra na questão da oportunidade, quer dizer, a oportunidade vai nascer na máquina de marketing, né? No caso, pode ser um Lead Lovers, um RD, um HubSpot, e depois disso ela vai ser encaminhada, depois de um certo momento, para o CRM. E no CRM, o que tem que acontecer é uma venda, né? Então, lá dentro do CRM, o processo de venda ele tem que acontecer com muito alinhamento de entendimento de como aquele lead chegou até você, até o Insight Sales, também entender quais foram os conteúdos que ele já teve acesso ao blog, aos e-mails, e daí fazer uma apresentação de uma proposta e o fechamento do contrato, que é a assinatura, né? Então, esse daqui é o funil que a gente estudou na aula anterior. E só adaptando aqui mais uma estratégia, eu vou colocar aqui também o funil de Vendarte para o B2C, que, como eu falei para vocês, eu fiquei bem alerta em relação a isso, que eu acho que deve ser uma dificuldade para quem não vai aplicar o B2B aí dentro do seu negócio. Então, da mesma forma que eu falei agora, a proposta da atração é fazer com que você trabalhe ele sempre trazendo pessoas para a boca do seu funil, só que aqui eu acho que o Google Ads, né, como eu já falei para vocês, a publicidade paga, ela faz o processo ser mais rápido, ser mais dinâmico. Então, sem sombra de dúvida, aqui, além de ranquear organicamente no Google, o ideal também é ranquear com um pagamento em publicidade, que é o Google Ads. Depois disso, a conversão de lead, né? Então, diferentemente do B2B, no B2C você precisa converter mais rápido. Então, além de você usar landing pages, um dos recursos que a gente sempre explica muito no B2C é para você usar ou um chatbot ou um landing bot, que eles têm um ciclo de vida mais curto e mais dinâmico. Então, com isso você consegue converter e já fazer as próximas etapas serem mais rápidas também. E aí a oportunidade para a gente é aquela que deve ser atendida através de um relacionamento máquina-homem, né? Porque você deve estar gerando uma quantidade muito grande de acessos e criando clusters, né? Criando ali
grupos que você possa definir cada oportunidade aonde ela se encaixa dentro do seu cenário. E, por fim, o processo de venda, que é do mesmo jeito, né? O processo de venda é sempre a conclusão final do processo, porém aqui a gente enxerga que ter um e-commerce ou ter uma ferramenta que facilite esse processo é muito importante, porém não abrindo mão do atendimento humanizado. Ele sempre pode estar acompanhando ali no chat todo o percurso da jornada de compra que o seu possível usuário, o seu possível cliente está fazendo dentro do site, tá bom? Então esses daqui foram os assuntos que nós falamos na aula anterior. A gente também falou de outros pequenos assuntos, aqui eu estou me centrando só no grosso mesmo que foi passado na outra aula. E aqui eu já vou entrar um pouquinho na aula da gente de hoje. Então aqui, construindo um texto competitivo, né, com um texto de blog, com técnicas de SEO. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que é SEO. Eu não sei se para todos isso é claro, talvez para boa parte aqui já saiba o que é SEO, mas eu vou traduzir essa sigla, eu vou explicar para que fique claro para todos. Então, o SEO se chama Search Engine Optimize, quer dizer, você otimizar o motor de busca, que é o Google, em relação ao conteúdo que você produz, tá? Então, SEO é você escrever conteúdos que são publicados no seu site, no seu blog, com o intuito de ranquear bem no motor de busca, seja ele no Google, seja no Bing. A gente fala muito de Google, porque o Google é o mais usado, tá, pessoal? Mas o Bing também tem SEO e outras ferramentas mais que existem por aí também tem SEO. Porém, todo o estudo de SEO hoje é compreensivo e todo focado para Google, né, que é onde a gente tem mais resultado. Então, escrever para SEO é basicamente produzir artigos que possam atender aos principais fatores de ranqueamento que o Google criou, então são as regras do Google, com o objetivo de posicionar esses conteúdos sempre na primeira página e, de preferência, sempre no topo da primeira página. Então, não sei se vocês já fizeram uma pesquisa orgânica e tiveram a curiosidade de analisar, mas uma pesquisa orgânica ela apresenta 10 resultados orgânicos. Às vezes um pouco menos, dependendo da quantidade de informação que o Google está colocando no resultado de busca, como, por exemplo, se ele estiver apresentando o Google Shopping ou Google Maps dentro do resultado de busca, ele diminui um pouquinho a quantidade de respostas orgânicas que ele traz na primeira página. Mas podemos sempre calcular como 10 o número máximo de resultados de pesquisas orgânicas. Então, se a gente entende que você tem a capacidade de estar ranqueando entre esses 10, significa que você está na primeira página, e isso é um bom resultado para seu objetivo de marketing. A qualidade, hoje, do que você escreve, é um dos fatores mais importantes, porque é graças a essa qualidade que você está escrevendo que o Google consegue entender que você vai ranquear cada vez melhor dentro da ferramenta dele. E aí a pessoa me pergunta muito assim, né? Como é que isso é possível, Bira? O Google, ele lê todos os artigos que estão na internet? Obviamente não, tá, pessoal? Existe um coeficiente matemático que ele faz análises de palavras-chave, de conexões de frases e outras coisas mais, e que ele consegue presumir, através de todas essas análises, que aquele conteúdo está bem escrito ou não. E dessa forma ele consegue apresentar para os usuários, fazendo o teste de A e B, e ver quem tem maior relevância nos cliques. Quem tem maior relevância no clique, o pessoal fica mais tempo na página, o Google começa a capturar todo esse amontoado de dados e entende que aquele conteúdo, sim, tem uma boa relevância porque ele é bem escrito. Mais uma pergunta que é a pergunta clássica de quem está começando nisso é por onde eu devo começar? Né? Todo mundo fala que eu tenho que escrever um bom conteúdo, Bira, eu acho que eu escrevo um bom conteúdo, mas qual é o primeiro passo para se escrever esse bom conteúdo? Então vamos lá. O primeiro passo para você começar a escrever um bom conteúdo é escolher a palavra-chave. E a palavra-chave, ela tem que ser um trabalho onde você vai se posicionar dentro desse processo na intenção de ler o seu artigo como se você fosse o seu possível cliente e não como o autor do texto. Então, como todo bom autor de texto, todo texto que você escreve, você acha que está bom, né? Dificilmente você vai falar que esse texto está ruim. E aí, pensando por esse prisma, todo texto que você está escrevendo achando que está bom, você acha que está cumprindo com a sua missão. Mas a questão é, como é que o seu possível cliente está enxergando essa situação? Como é que ele está suprindo essa demanda? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter em mente é que todo um artigo bem escrito de SEO, ele começa pela palavra-chave que vai responder a dúvidas que a sua persona, né, tem diante da pesquisa que ela está fazendo. E aí aqui eu fiz uma apresentação bem rápida para vocês criarem uma metodologia de como pensar na palavra-chave. Então, primeira coisa, pense como cliente. Eu acabei de falar isso, né? Então, o que seu cliente estaria procurando na internet, seu possível cliente estaria procurando na internet para te contratar, né? Depois disso,
você tem que selecionar as palavras-chave que são específicas para cada etapa do funil, cada etapa da jornada. Por quê? A etapa da jornada, não sei se vocês se lembram, que foi a primeira aula que nós tivemos, ela explica de forma muito clara qual é o grau de maturidade desse seu possível cliente, do visitante que está indo na página. Então, tem pessoas que estão no nível de descoberta, outras estão no nível de intenção de compra, de consideração, e até mesmo já no momento da compra. Então, você tem que entender que algumas palavras-chave que você vai estar pensando, elas têm momentos diferentes para se encaixarem dentro da jornada de compra do seu possível cliente. Bom, verifique se essas palavras-chave têm bons destinos, né, se tem destinos coerentes. Só para vocês entenderem, é muito comum, isso, quando eu falo muito comum, é muito comum mesmo, tá, pessoal? A gente está discutindo num planejamento quais palavras-chave vão entrar dentro da produção do material, e aí dentro desse material a pessoa vira e fala assim, vamos colocar tal palavra porque ela é muito importante para o meu negócio. Só que dentro do site da empresa, aquela palavra-chave que foi escolhida, ela não tem nada falando sobre ela. Então, quer dizer, o que adianta você escolher corretamente essa palavra-chave, se no final das contas ela está sendo direcionada para uma página que não consegue traduzir o sentimento de entrega do que aquela palavra foi pesquisada no Google. Então, entender que as palavras-chave a palavra-chave que você está escolhendo, ela tem que ter relevância com a página de destino. Se não tiver, é um momento de você reavaliar ou se aquela palavra-chave vai ficar dentro do planejamento ou se aquele destino deve ser modificado de acordo com a necessidade que você tem da escolha da palavra-chave. Beleza? Oi, Bira, licença, é Técio. Oi, pode falar. Bira, você poderia exemplificar essa etapa? Posso, vamos lá. A gente vai colocar aqui como fazer arroz, né? Que é uma palavra-chave long tail, né? Cauda longa, que eu já até trouxe ela aqui em outro momento. E como fazer arroz, ela é uma palavra-chave que tem uma relevância muito clara. A pessoa está procurando uma receita de como fazer arroz. Concorda comigo? Nesse processo, se eu escolhi que essa palavra é importante para eu vender algum tipo de serviço meu, eu tenho que ter no meu site um local onde eu explique com muita clareza e com muita riqueza de detalhes como fazer arroz. Mas, Bira, o meu serviço no meu site é fazer buffet para crianças, um exemplo. Só que você acha que tem relevância a escolha dessa palavra por algum motivo. Eu não vou questionar aqui o porquê. Então, você vai ter que criar, dentro da sua página, uma relevância onde essa palavra que foi escolhida tenha uma tradução do sentimento do que o seu usuário estava procurando. E aí, partindo desse princípio, como fazer arroz já é uma jornada de descoberta. Ele já está tentando descobrir ali como fazer arroz. E aí, para cada etapa dessa que você vai pensando e escolhendo as palavras-chave, você vai ter que pensar em palavras de cauda longa que possam suprir essas demandas de acordo com a etapa que o seu usuário, que o seu possível cliente está pesquisando o assunto. Então, só para vocês entenderem de uma forma mais objetiva, se vocês estivessem hoje fazendo uma pesquisa na internet sobre um determinado assunto, cada um dessa sala aqui hoje estaria procurando de uma forma diferente, não todos estariam procurando da mesma forma. Porém, essa forma diferente sempre vai levar para o mesmo resultado. E esse resultado vai ter que ter uma coerência muito grande com a palavra-chave ou as várias palavras-chave que foram escolhidas dentro da busca que os usuários fizeram. Eu não sei se eu consegui ser bem claro em relação a isso, mas no resumo da ópera, você vai ter que ter dois trabalhos quando você estiver nessa etapa, né, de escrever um bom conteúdo. Escolher a boa palavra-chave e escrever um conteúdo que, quando a pessoa aterrissar no seu site, vai achar exatamente a resposta do que ele perguntou lá no Google. Beleza? E aí aqui, ó... Legal. Aqui, quando eu coloco valide as palavras-chave em uma ferramenta, aí eu estou colocando para vocês aqui o Google Planner, ou o Google Ad Planner, né? Saiu errado aqui. O Google Ad Planner, ele é uma ferramenta que você pode entrar no Google e fazer pesquisas. Então, eu vou quebrar um pouquinho minha apresentação aqui, e eu vou entrar aqui. Escrevi errado. Então, eu vou colocar aqui o Google Ad Planner, só para vocês verem na prática como isso funciona, tá bom? Eu acho que isso é bem importante, bem focado no que a gente está falando. Para vocês acessarem o Google Ad Planner, vocês têm que ter uma conta no Gmail. Então, eu estou acessando aqui minha conta geral. Beleza. Deixa eu pegar aqui um cliente nosso, vou pegar o meu mesmo.
Beleza. Então vamos lá. Eu quero entender se a palavra-chave que eu discuti, né, porque eu me coloquei no lugar do meu possível cliente e imaginei o que ele estaria procurando, eu quero saber se essa palavra tem relevância no Google. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar, eu vou colocar marketing digital, tá? Que é um começo aqui bem claro para mim. É uma escolha bem concisa para mim. Legal. Aí aqui em cima eu posso colocar o seguinte, ó, deixa eu só fazer aqui, eu vou colocar localização, eu vou colocar Natal, opa, Rio Grande do Norte. Beleza. Vamos ver qual que é o volume de pesquisa dessa palavra? Olha só, essa palavra, pessoal, por mês, ela tem 1.500 impressões no Google, né? E ela gera, em média, se o trabalho for bem feito, 68 cliques. Então, olha que bacana, essa ferramenta aqui, ela te prepara tanto para você escolher as palavras-chave, como também te prepara para ir para o Google Ads, né? Então, aqui ela está trazendo outras informações que eu não vou explicar agora, mas fica bem claro para a gente que, se eu escolher essa palavra-chave, eu vou ter acesso a 1.500 pesquisas por mês no Google, que podem clicar em mim. Eu não estou dizendo que vão clicar, mas podem clicar em mim. Então, eu já sei que tem um volume de pesquisa bem considerável essa palavra, então eu vou colocá-la dentro do meu planejamento. Então, fica a dica aqui para vocês, usem o Google Ad Planner para poder colocar em prática esses aspectos aqui, tá bom? E aí, aqui no finalzinho, né, eu deixo o link. Então, esse QR Code que aparece aqui levando vocês para o Google Ad Planner. Então, quem tiver com o celular na mão, aproveita aí o momento, faz o escaneamento do QR Code, ou então, vai lá no Google e escreve Google Ad Planner. Agora ele mudou de nome, acho que agora ele é Google Keyword Planner. Antigamente era Ad Planner, eu ainda falo porque eu sou da turma velha do Google. Mas pode colocar aí Keyword Planner ou Google Ad Planner, que ambos vão te levar para essa página. Ou então escanear esse QR Code aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bacana, eu já sei como escolher minha palavra-chave, eu já entendi que eu tenho que me posicionar no lugar do meu possível cliente, que é a persona, né, que está lá definida no nosso planejamento. Então eu já começo a entender como que ela vai fazer essa busca na internet, já começo a entender quais são as palavras que ela vai buscar. Agora é o seguinte, como é que eu vou escrever, sabendo que eu já defini quais são as palavras, já pesquisei, já validei, já vi que o volume delas é alto. Como é que eu vou fazer essa escolha do conteúdo que eu vou preencher lá no meu blog? Eu vou trazer aqui para vocês uma regrinha de casa, tá? Uma regrinha básica. Eu não gostaria que vocês levassem ela tão a sério, porque na internet tudo é muito de adaptação, tá? Mas assim, isso aqui é um bom começo para quem está iniciando o processo de inbound, para ter segurança no que vai fazer. Então, olhando aqui para o nosso funil, né, e também olhando para a nossa jornada de compra, então esse daqui é o funil de venda arte, e esse daqui é a jornada de compra, tá, pessoal? Então, entendendo que, enquanto ele está como visitante e ele se transforma em lead, ele está no topo do funil de marketing. E aí ele está passando o quê? Pelas etapas de aprendizado e descoberta e reconhecimento do problema. Bacana. O que eu devo escrever aqui? Como que eu devo escrever, Bia? Você deve escrever um artigo entre 500 e 1.000 palavras. Não são artigos tão longos, porque ele tá descobrindo, né? Então você tem que falar muito sobre dores dele, de forma muito rápida, direta. Então, entre 500 e 1.000 palavras. Lembre-se, não é 500 e 1.000 caracteres, é 500 e 1.000 palavras. Porém, existem algumas estratégias de inbound hoje que algumas empresas escrevem 5.000 palavras, 7.000 palavras, e eu vou explicar para vocês o que eles querem fazer com isso, tá? Quando eles sobem muito o número de palavras aqui, é porque eles estão brigando para ficar na primeira posição do Google. E isso significa o quê? Que quanto mais conteúdo, mais relevância o Google consegue identificar no seu texto, mais ele vai te ranquear melhor. Porém, toda leitura de texto é em formato de F. O olho fica passando como se fosse uma letra F. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que criar um texto longo, porém com muitos subtítulos, para que você possa fazer as respostas. E cada subtítulo é como se fosse ali um texto de 500 palavras que você criaria isoladamente. Então, só para exemplificar, pessoal, vocês vão ver realmente conteúdos de topo de funil bem grandes, mas eles são bem estratégicos para ranquear no topo, em primeiro lugar do Google. Conteúdos menores ranqueiam também na primeira página do Google, mas não conseguem chegar no topo. Então, eu estou deixando aqui uma coisa mais fácil para vocês que estão começando, para já não trazer um desafio tão difícil de vocês carregarem, de complementarem, tá bom? Depois, entrando aqui nessa etapa
da oportunidade, que já é a consideração da solução na jornada de compra, aí já eu considero meio de funil. Então aqui eu coloco entre 1.200 e 2.500 palavras. Eu acho que é um número bem interessante para se escrever, porque fala muito bem sobre essa questão da consideração da solução. Aqui você tem que falar um pouco mais sobre todas as possibilidades, então realmente aqui vai entrar mais texto. E fundo de funil não tem regra, tá, pessoal? Muita gente me pergunta assim, quantas palavras eu tenho que escrever para um conteúdo fundo de funil, que já é a decisão de compra? Olha, decisão de compra, se você escrever um texto bem feito e entregar tudo que tem que ser entregue, pode ser de 500 palavras, pode ser de 1.000, pode ser de 3.000, depende do que você está colocando, mas fundo de funil, geralmente, são entregas de resultados que você já conquistou, como cases, como explicação da sua ferramenta funcionando e coisas do tipo. Então, por isso que a gente não coloca a regra dentro desse processo. Até porque você não vai ranquear conteúdo fundo de funil, você vai ranquear conteúdo topo e meio de funil, tá, pessoal? Se alguém fala assim, eu ranqueei conteúdo fundo de funil, é porque então a solução dele deve ser algo muito geral, que funciona muito bem para poder ranquear uma palavra. Mas geralmente conteúdo fundo de funil está falando de algo muito específico, que já entra aí no processo de decisão de compra. Então não tem por que ranquear, tá certo? Ficou alguma dúvida aqui nessa etapa? Tipo, de boa? Então vamos lá, pessoal. Continuando ainda no tema, construindo um texto de blog competitivo, né, com SEO, como validar todo esse trabalho que a gente está falando aqui, né? A gente falou em você escolher a palavra-chave, como escolher, como validar ela na ferramenta, e aí depois a gente trouxe a jornada de compra para você entender o que você vai escrever em cada etapa e entender o tamanho, né, do conteúdo e o desafio que você tem pela frente. Então, eu acho que existem muitas ferramentas hoje no mercado que você pode validar o trabalho de SEO. Eu estou sugerindo aqui uma gratuita que você pode escanear agora aqui com esse QR Code, que essa ferramenta ela é super bacana e é super fácil de usar, não tem segredo nenhum. Então, na hora de você escrever um conteúdo, você não precisa ficar preocupado. Você usa essa ferramenta, ela é uma espécie de Word, e aí você vai entrar nessa ferramenta e vai conseguir escrever o seu texto, e ele vai te mostrando todas as características que precisam ser complementares para você ter um SEO bom na realidade do que você está se propondo. Então você define lá a palavra-chave, começa a escrever o seu texto, e ele vai te dando as dicas do que você precisa melhorar ou não, tá bom? E aí, pensando aí no pessoal de B2C, né, eu não esqueci da galera do B2C não, viu? Eu fiquei bem conectado nessa última apresentação, fiz pequenas modificações aqui, mas eu tenho certeza que a galera deve estar se perguntando, e as redes sociais, Bira? Onde que elas entram nisso tudo? Eu entendo o seguinte, tá? Quando você escreve um conteúdo bom, matador mesmo no seu blog, o seu blog é a estratégia rei, como eu já falei aqui, né? Marketing de conteúdo é estratégia rei. Então, a partir desse momento, você tem que entender que as redes sociais, seja o YouTube, seja o Instagram, o Facebook, elas vão ser ferramentas de divulgação do seu conteúdo. Então, veja, não precisa ficar se preocupando em ficar criando conteúdo inovador lá. Se você já está criando conteúdo no seu blog, o que você pode fazer é levar esse conteúdo de forma um pouco mais interessante para as redes sociais e apresentar para as pessoas para que elas tenham curiosidade de ao ter acesso no feed, no Stories, ou em qualquer outro canal, no YouTube, no caso dos vídeos, de ter acesso a esse material, de clicar e ir lá ler o seu material. Aí algumas pessoas me falam assim, mas eu escrevo no meu blog e ainda vou ter que fazer coisas lá no YouTube, vou ter que fazer coisas lá na rede social. Sim, o conteúdo do blog, ele é uma espécie de pauta que vai te ajudar a gerar outros conteúdos aleatórios dentro do conteúdo do blog, né, do blog post. Então, veja, as redes sociais, elas têm um papel, na visão de quem trabalha com inbound, de fazer atração de visitantes para o seu blog. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas me perguntarem lá na agência, Bira, vocês fazem redes sociais? Se você contratar o nosso serviço de inbound, a gente faz. Se não, a gente não faz, porque a gente não fica criando conteúdo para rede social. A gente cria conteúdo no blog e do blog a gente exporta para as redes sociais para atrair a atenção das pessoas. E aí pode ser vídeo, pode ser um conteúdo criativo de carrossel, coisas desse tipo para chamar a atenção das pessoas, tá bom? Bom, vamos saltar aqui para a segunda parte da aula, que é a importância de uma landing page e um fluxo de nutrição. Até agora a gente falou de como construir um texto matador com um SEO bacana para você poder ranquear no Google, né? Legal isso, super bacana, a gente consegue criar atração no nosso funil, a gente já entendeu como fazer essa atração acontecer. Agora vamos entender o seguinte, eu estou criando atração, e aí, o que eu faço depois disso? Eu tenho que converter. Então quem é que vai converter para mim?
eu vou precisar de ter uma landing page na minha estratégia e ter um fluxo de nutrição para atender esse lead que vai ser convertido lá dentro. E ter mais um item, pessoal, que eu não coloquei aqui, porque isso é muito subjetivo, que a gente chama de material rico. Então, uma landing page, ela tem que oferecer, de alguma forma, um material rico, seja um e-book, seja um trial, seja um infográfico, uma planilha de Excel, pode ser o que for, desde que corresponda à expectativa das dores que a sua persona tem na jornada que ela está tendo em busca de uma solução definitiva para o problema dela. Então, pensando dessa forma, pessoal, uma landing page, ela é o primeiro passo. Então, a landing page, ela é uma página que possui todas as informações, todos os elementos voltados à conversão do visitante em lead. E a oportunidade que você vai gerar com ela é que vai transformar ela em cliente, tá? Uma venda. Também ela é uma página que muitas pessoas chamam dentro das estratégias de marketing de página de conversão. Então as landing pages, elas são muito utilizadas nas campanhas de marketing. Por quê? Elas são as portas de entrada para os visitantes que estão chegando no seu site. Então, se você não tem landing page, você praticamente não vai ter conversão. E se você não tem conversão, você não vai ter resultado nenhum do esforço de marketing que você está fazendo para vendas. Então, fica a dica. Tem que ter landing page. E a landing page, ela vai ser construída como? Ela vai ser construída dentro de uma ferramenta. Ou então você pode construí-la até de forma independente. Eu prefiro dentro da ferramenta. Então, construir uma landing page dentro do RD Station é super fácil. Você vai lá, arrasta os botõezinhos, os campos, constrói ela bem rapidinho e publica em 5 minutos. Então, vale a pena. E o fluxo de nutrição é o que fica por trás da landing page. Então, se aquele visitante que estava no seu blog se interessou em ir além no conteúdo que ele estava lendo, e ele viu que você está oferecendo uma planilha de Excel, um e-book, um infográfico, alguma coisa do tipo, e ele deixou os dados dele, eu acho que a partir desse momento você tem que montar com ele uma espécie de conversa, né? Para que você possa conscientizá-lo que a dor dele não é algo tão complexo e que a sua solução fala muito bem com essa dor que ele tem. Então, é uma forma de convencimento. Então, essa sequência de e-mails que a gente chama de fluxo de nutrição, eles vão ser disparados dentro de regras que eu vou apresentar daqui a pouco aqui. E aí essas regras vão fazendo com que cada momento que você está disparando um e-mail, ele venha cumprir com uma tarefa de aumento de maturidade sobre o problema que aquele lead tem. Vamos lembrar, jornada de compra é lá do planejamento, está aparecendo aqui agora. Então é um momento de olhar para a jornada de compra e entender se ele está tendo todos os requisitos de conteúdo necessário para se convencer que a sua solução é uma das melhores para ele. Tá certo? Então, já entendendo o que é a landing page e o fluxo de nutrição, vamos pegar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui é o Café da Manhã com RH, é um trabalho que tem lá em Floripa, muito bacana, a gente participa dele com o pessoal. E aí, assim, muitas pessoas falam, mas uma landing page ninguém vai responder. Veja, ninguém vai responder se você mostrar isso aleatoriamente para várias pessoas. Porém, a pessoa que está pesquisando no Google o termo de expressão ou a palavra-chave, que é uma dor que ela tem naquele momento, por isso que ela está pesquisando no Google, e ela chegar até a sua landing page através de uma leitura de um texto bacana, que faz sentido para ela, e ela achar que esse material rico que você está oferecendo também faz sentido para ela, é óbvio que ela vai preencher, não tenha dúvida disso. E aí, eu sempre digo o seguinte, a resposta, ela nunca será correta se a pergunta for feita errada. Então, esse é um momento para você olhar para os campos que estão aqui, tá? Esses campos do formulário, e fazer perguntas importantes e corretas para que na captura desse lead você tenha dados para que o seu time, tanto de marketing como comercial, possa fazer uma abordagem coerente. Então, não adianta aqui você só colocar nome, e-mail e cargo, entendeu? Não, não é. Vamos entender um pouquinho, né? Por que ela está baixando esse material? É para estudo? É para aplicar na empresa dela? Ela gostaria de receber um contato comercial de vocês? A empresa dela hoje já tem um serviço X contratado, não tem? Esse é um momento muito importante de você fazer perguntas corretas, para que a resposta venha cada vez de forma mais clara para você entender se vale a pena prospectar ou não aquele lead que está entrando na sua base. Então, por isso, pessoal, avalie muito bem a sua landing page, porque as perguntas que você vai colocar aqui vão ajudar muito o seu time de vendas. E aí, falando um pouquinho mais sobre Vendarting, eu acho que a construção de uma landing page, no meu entender, sempre tem que passar pela aprovação do time de vendas. Então, se o time de marketing construir uma landing page, manda para o time de vendas, pede para ele dar a opinião dele, manda ele validar, porque, sem sombra de dúvida, ele pode estar trazendo aí uma informação que é primordial na captura dos dados e que muitas vezes você, pelo fato de não ter experiência da venda,
pode estar passando por cima disso, tá certo? Então, uma landing page bem construída ajuda a ter uma prospecção melhor. E aí, quando a pessoa se cadastra numa landing page, o que acontece? Ela se torna um lead, e esse lead nem sempre está num grau de maturidade de compra, né? A gente já falou isso daqui, porque na jornada de compra que a gente desenhou, a gente consegue enxergar isso de forma clara. A gente enxerga que o lead ele nem sempre está pronto para compra. Ele está, às vezes, ali no momento de descoberta, de consideração, de intenção, mas a compra, necessariamente, ele não está ainda no momento certo. Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Se você tentar vender algo sem explicar antes, vai ficar difícil. Então, nesse momento aqui, que é o momento do RD Station, né, que é o momento da automação do marketing, após a conversão do visitante em lead, é a hora que você vai montar o fluxo de nutrição. E o que é o fluxo de nutrição? Você vai colocar aqui em cima a landing page que você construiu, e aqui você vai criar um caminho, uma trilha, falando para a máquina que vai fazer a automação o seguinte: olha, envia um e-mail para ele com tal conteúdo, depois espera 2 dias, aí envia outro e-mail para ele. Se ele não abrir esse e-mail, vamos mandar depois de 7 dias um outro e-mail para ele, mas se ele abrir, já vamos marcar ele como oportunidade, já vamos mandar ele para o departamento comercial. Olha aí, pessoal. Olha que coisa bacana. Tá vendo a máquina começando a funcionar por conta própria? E aí, se você tiver uma entrada de 10 leads por dia, você não precisa se preocupar com essa qualificação. A máquina vai estar fazendo isso, por quê? Porque você vai estar montando um fluxo que a máquina vai entender se a pessoa abriu, se ela não abriu, se ela clicou dentro do conteúdo do e-mail que você mandou com o link, se ela não clicou. Então, tudo isso vai gerar pontuação. E essa pontuação eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, que é o que vai determinar se esse lead vai sair da máquina de marketing para ir para a máquina de vendas ou não. Isso daqui é um momento que a gente qualifica o lead como MQL ou SQL. Eu já expliquei isso, mas eu vou reforçar, tá? MQL é Marketing Qualify Lead. SQL, Sales Qualify Lead. Então, é o momento que o marketing está qualificando para ou ele continuar recebendo mais conteúdo, porque ele ainda não está pronto para sair daqui, ou para ele já estar pronto de sair e ir para o departamento de vendas, e aí sim ser trabalhado com uma oportunidade comercial. Então, realmente, a máquina de marketing ela é importantíssima para que você tenha a maturidade adequada na hora de retirar o lead da máquina de marketing e levar para a área de vendas. Senão, você vai ficar atendendo todo mundo, fazendo um trabalho humano, não vai conseguir metrificar os dados, e aí no final do mês você não vai ter uma ideia clara do esforço que é para converter um lead em venda, tá certo? Então isso aqui é uma etapa realmente muito importante. Bom, Ira, eu queria ter aqui alguns modelos, né, que você falou aqui de fluxo de nutrição. Você poderia me passar alguns? Estou deixando aqui um QR Code, me procura pelo WhatsApp, manda esse QR Code, que quando vocês me mandarem ele, uma mensagem de WhatsApp, eu mando para vocês via WhatsApp um PDF de um parceiro nosso que fez 9 modelos de fluxo de nutrição, e eu posso encaminhar para vocês terem algumas ideias, algumas bases de como construir um fluxo de nutrição bem focado, tá certo? Então, fica aí mais uma dica. E aí, vamos entrar na terceira e última etapa, né? Que eu acho que é a etapa do processo de vendas. Então, nós falamos de como fazer a atração com conteúdo, depois nós falamos de como converter usando as landing pages e o fluxo de nutrição para amadurecer ele, e aí depois que ele começou a amadurecer, o que a gente vai fazer com esse lead? Vamos definir ele como oportunidade e enviá-lo para o CRM. Mas antes eu queria explicar para vocês uma coisa. É muito comum a gente ouvir a expressão inside sales, não é verdade? Inside sales eu acho que já virou algo padrão. Na época que eu comecei a trabalhar com inbound, em 2011, eu falava inside sales, o pessoal dava risada. Falava, o que é isso que você está falando? Hoje, inside sales é regra de mercado, não tem como você não ter um na sua empresa. Porém, no caso do inbound marketing, lógico que você pode ter um inside sales fazendo esse papel, mas se você tiver um inbound sales, é melhor ainda. Porque o inbound sales ele tem um tipo de comportamento que é um pouquinho diferente do comportamento do inside sales. O inside sales ele está prospectando, ele está ali fazendo várias funções. O inbound sales não, ele só está coletando dados, fazendo análises e prospectando através do contato que chegou até ele. Então, é diferente essa jornada, tá? E aqui eu explico um pouquinho disso. Então, o processo de vendas que é atrelado ao inbound marketing, ele tem que ter a metodologia de inbound sales. Só que essa metodologia, ela vem sendo trabalhada de forma complementar, porque, na verdade, o inbound marketing é a parte que ele converte e entrega para o comercial. E aí, a parte de vendas é o que eles chamam de inbound sales, que é toda uma metodologia feita por um vendedor. E
E aqui eu vou tentar mostrar para vocês como isso vai funcionar, tá? Então, dentro dessa jornada, eu enxergo que você tem que ter a estratégia de vendas, né, que o vendedor já tem ela definida, e ela tem que ser adaptada para o projeto de inbound sales. Então, quais são as adaptações que a gente tem que fazer nela? Primeiro, o vendedor, né, o inside sales, se ele estiver fazendo papel de inbound sales, quando ele recebe um lead do inbound marketing, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler o histórico do que aquele conteúdo que já foi enviado para aquele lead cumpriu com a sua tarefa ou não. Então, por exemplo, ele recebeu um lead que foi marcado como oportunidade pela máquina de marketing. Por que ele foi marcado como oportunidade? Da onde ele veio? Quais conteúdos ele já recebeu? Você já leu os conteúdos que ele recebeu? Você já entendeu como que ele foi catequizado dentro desse processo? Então, o inbound sales, ele é um profissional da área de vendas que lê muita coisa de marketing. E ele sabe exatamente quando chega um lead do inbound marketing, como trabalhar ele. Por quê? Porque ele sabe os conteúdos que já chegaram até esse lead. Então, diferentemente do inside sales, que já puxa o telefone, já liga e já vai tentar vender, não. O inbound sales, ele tem essa compreensão de fazer essa pesquisa do histórico de como esse lead percorreu dentro da máquina de marketing, para quando ele fizer a primeira conexão com esse lead, ele poder falar de coisas relevantes que esse lead já teve acesso através da empresa dele, através do blog dele, tá? Mas, assim, essa é uma estratégia de vendas que ela é bem mais consultiva, né, do que necessariamente agressiva. Então, para quem já tem um inside sales na sua empresa, não se preocupa, pode usar o inside sales, ele só tem que se adaptar a essa realidade do inbound, que é uma realidade que vem muito mais mastigada, né, ele não tem que partir do zero, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui 4 pontos que eu acho que são fundamentais para quem vai fazer inbound sales. Então, a construção da estratégia de inbound sales, ela é dividida na identificação, conexão, exploração e aconselhamento. O que é identificação? O lead chegou lá no CRM, não chegou? Então vamos identificar de onde veio esse lead, de qual landing page ele veio. Ele veio da landing page, sei lá, baixa um e-book com dicas de inbound marketing. Depois ele vai fazer uma conexão com esse lead, falando como é importante você ter na sua empresa inbound marketing. Poxa, se ele baixou um material falando como implementar o inbound marketing na sua empresa, se ele entrar em contato falando sobre esse assunto, faz muito sentido, né? E aí, explorar o quê? As vertentes das dores que esse lead tem. Então, eu já sei o caminho que ele trilhou dentro do marketing, então eu vou agora explorar, conversando com ele, o seguinte, o que você pretende fazer com esse material que você baixou? Você acha que você está no momento certo de fazer uma contratação, ou você vai tentar por conta própria? Quanto que você tem de verba para aplicar nisso? Você hoje tem uma equipe preparada para fazer isso para você? E aí, dentro desse processo exploratório que o inbound sales vai fazendo, ele começa a gerar conselhos que podem virar para o processo de vendas final, ou não, ou simplesmente tentar vender um serviço isolado, ou quem sabe até desqualificar a venda, porque ele realmente ainda não estava pronto, a máquina pode ter falhado em algum momento, apesar das taxas serem muito baixas, tá? Então vamos analisar essas etapas? Eu vou fazer aqui de uma forma mais resumida, tá? A primeira parte do inbound sales é identificar compradores. Então, isso também é conhecido para aqueles que começam a buscar a solução do seu problema dentro da jornada de compra. Então, qualquer lead que for identificado nessa fase, ele precisa se adequar ao perfil ideal do consumidor, que é o ICP, Ideal Customer Profile. Ou, se você não tiver o ICP, que já é um processo de venda, isso, né, de outbound, então você pode usar sua persona para poder suprir essa demanda. E a maioria deles já vão estar no estágio de reconhecimento da sua jornada de compra, dependendo do ponto que você estiver atingindo ele. Se ele se converteu, ele já está na fase do reconhecimento do problema, você pode ter certeza disso. Então, aí você tem que trabalhar um conteúdo muito bem focado com ele. E aí, se ele chegou no seu site através de uma postagem do blog, o preenchimento do formulário, ou chatbot, né, ou chat normal, você tem que identificar isso para entender como essa abordagem aconteceu e o que é que ele está esperando de você. Então, vamos lá. Processo simples de inbound, tá, pessoal? De inbound sales. A pessoa, o visitante veio do Google, ele caiu no seu blog, ele se converteu e pegou um material, ele pegou um e-book, um exemplo. Daí ele vai entrar num fluxo, aqui eu estou exemplificando um fluxo de 4 e-mails, tá? Ele recebeu o primeiro e-mail, aí ele não abriu, mas ele recebeu o segundo e abriu, ele recebeu o terceiro e não abriu, o quarto ele recebeu e abriu. Vamos colocar aqui para e-mail recebido, ele ganha 20 pontos, tá? E para e-mail aberto ele ganha 30. E aí, no final das contas, depois de eu ter completado o meu fluxo de nutrição com esse lead, eu vejo que o meu lead score está me apontando que ele está com 100 pontos. E aí eu digo para a minha máquina de marketing o seguinte,
quando meus leads alcançarem 100 pontos, não conta a conversa. Marca eles como oportunidade e passa eles para o CRM. E aí, quando eu monto esse fluxozinho básico aqui, o que vai acontecer? Vamos lá. Vai acontecer o nosso processo de vendas. Então, quem quiser tirar print aí dessa tela, fica à vontade, porque ela é um workflow que a gente usa, inclusive, na Carrato, tá, pessoal? Mas, assim, ele foi marcado como oportunidade, ele recebeu os e-mails, ele caiu no CRM. Então, tem integração entre o seu CRM e a máquina de marketing. No nosso caso, a gente usa HubSpot, mas vocês podem estar usando RD. Então, seja qual for a máquina de marketing de vocês, tenha que ter essa conectividade entre o CRM e a máquina de marketing. E aí, caiu aqui no CRM. Qual é a primeira coisa que o inbound sales tem que fazer? É ligar. Não tem outra coisa, ele tem que ligar. Por que ele tem que ligar? Porque ele tem que qualificar dentro da ligação se aquele lead tem os pré-requisitos básicos para ele poder ir adiante no processo de vendas. Então, quais são perguntas que você tem que fazer aqui? Olha, você está procurando essa solução para agora, ou então você só está pesquisando a título de curiosidade, ou você pretende fazer essa contratação ano que vem e está pensando em colocar ela no planejamento do orçamento, alguma coisa do tipo. Perguntas como essa, elas te ajudam a entender qual é o momento que ele está, se ele está aquecido, se ele não está aquecido, ou ainda, você pode fazer perguntas do gênero, se você não investir agora nessa ferramenta, o que vai acontecer com a sua empresa? Você sabe que se ele responder que não vai acontecer nada, ele mostra que tem um grau de maturidade baixo. Mas se ele responder que a empresa pode ter problemas de faturamento em curto prazo, você entendeu que ele está consciente do problema dele e sabe que a sua ferramenta tem valor para ele. Então, esse momento da qualificação que vem dentro da ligação é muito importante para você fazer uma triagem básica e depois, sim, marcar uma reunião de conversa. A gente chama essa reunião de 80-20. Você ouve 20%, você fala 20% e ouve 80%. Então, essa reunião de 80-20, ela vem de encontro para você explorar mais o universo desse lead, que, a princípio, quando você ligou, você só fez uma triagem com ele, você não perguntou a fundo quais são as dores dele. Então, nessa reunião de 80-20, que é essa reunião aqui que eu estou passando o mouse, você vai fazer realmente perguntas mais profundas para ele, você vai entender melhor do negócio dele, você vai mapear mais claramente as dores dele, para que, na próxima reunião, que vai ser a reunião de apresentação da proposta, você possa fazer uma entrega para ele muito mais consciente. Afinal de contas, vocês conversaram, entenderam o problema que ele está passando, identificou pontos que talvez ele não tenha nem enxergado claramente, e você vai colocar tudo isso nessa proposta que você vai apresentar. Então, ligação, qualifica ele na ligação, marca uma data para uma reunião, vai para o chat, vai para a sala de reunião, conversa com ele durante 1 hora, faz 20% de perguntas e ouve 80% das dores que ele está sentindo, e depois entra aqui já na parte de uma próxima reunião, onde você vai apresentar a proposta. Cada um pode apresentar a proposta do jeito que quiser. Aqui na Carrato a gente apresenta ela em PowerPoint, tá, pessoal? Mas uma coisa que eu acho interessante é que apresentar a proposta não significa que você fechou o negócio. Apresentou a proposta, depois você tem que perseguir esse lead para que ele possa assinar o contrato, e aí sim, assinou o contrato, você pode dizer que você concluiu uma venda, você encerrou um processo. Então essa jornada apresentada aqui, ela é uma jornada da régua de vendas, de inbound sales, que você também pode usar para o inside sales ou outros mais que você tiver aí. Se você tiver um SDR, um MDR, enfim, o que você tiver dentro da sua empresa, você pode estar usando uma régua ou igual ou próxima a essa para poder qualificar os leads que chegam da máquina de marketing, certo? Pessoal, dica de ouro. Vamos lá, estamos na parte final já aqui dessa aula. Primeiro, não faça nada sem antes ter um bom planejamento. Veja, desde o começo eu venho falando isso para vocês, a gente teve uma aula aqui de planejamento, então assim, não adianta tomar nenhum tipo de atitude em marketing se não houver planejamento. Pessoas que falam, não precisa, eu já sei o que eu quero. Quem sabe é ela, não é o time. Se você trabalha num time, todos são colaborativos, o planejamento, além de te ajudar a enxergar mais claramente o tamanho do seu desafio, ele também vai ajudar os outros a enxergarem aonde você está direcionando os esforços de marketing. Então, é fundamental que no planejamento todos tenham acesso e que você cumpra o que está escrito no planejamento, tá bom? Outra dica de ouro também é que quando você for escrever os textos, pense realmente nas dores da sua persona. Quais são as objeções, quais são os medos racionais e irracionais que ela tem na hora de adquirir um serviço ou um produto seu. Então hoje, por exemplo, eu estava numa reunião com um cliente nosso, agora há pouco inclusive, e tinha essa pergunta que ele falou assim, eu achei interessante a questão da gente
você colocar na persona quais são os medos racionais e irracionais. Por quê? Porque tem coisas que a pessoa, por ignorância, tem medo. E você pode desmistificar essa dúvida, esse medo dela, através do seu conteúdo lá dentro do blog. Então, escreva conteúdos que realmente ajudem a sua persona a resolver os problemas, as dúvidas. Por isso, respeite as etapas da jornada de compra, elas são muito importantes. E façam escolhas corretas das palavras-chave, para que você tenha boa audiência, tá certo? Terceiro e penúltimo ponto. Não adianta você contratar a ferramenta olhando para preço, pessoal. Vocês estão numa fase de alavanque de negócios da empresa de vocês, que muitas vezes vocês falam assim, pô, mas eu não tenho grana, então não vou contratar essa ferramenta. Tudo bem, isso daí é super natural, eu não estou indo contra isso. Mas na hora de escolher uma ferramenta, não escolha pelo preço, escolha pelo que ela vai responder de problemas dentro da sua rotina de dia a dia. Então, na hora de contratar uma ferramenta, para um pouquinho de olhar para o preço e pergunta sobre as dores que você tem e que ela tem que resolver. Então, não adianta chegar lá primeiro discutindo o preço. Não, primeiro discuta se essa ferramenta resolve os seus problemas do dia a dia. No caso da Resultados Digitais, da HubSpot, Lead Lovers e tantas outras que eu posso mencionar aqui, cada uma delas tem particularidades muito fechadas no nicho onde elas atendem. Então, quando você fala, o que é melhor, Bira, HubSpot ou RD Station? Não existe melhor dessa forma. O que existe melhor é que cada cliente tem uma dor e ele precisa contratar uma ferramenta. E algumas ferramentas atendem melhor a um perfil do que outros. Então, você tem que entender que não existe esse comparativo nu e cru. Você, na hora de pensar em contratar uma ferramenta, você tem que listar quais são as dores que você sente e como essa ferramenta tem que resolver. Se ela conseguir cumprir com todas as anotações que você fez e outra não, você já sabe qual escolher. Daí você vai para a negociação de preço. E aí eu acho que você tem todo o direito de poder negociar o máximo que você puder, afinal de contas, toda startup precisa ter um controle muito justo de valores no início dela, beleza? E por fim, e não menos importante, isso eu bato muito lá na Carrato, pessoal, contrate uma equipe de inbound sales baseado em, primeiro, ser curioso. É muito comum nas entrevistas que eu faço, quando a gente está fazendo contratação de inbound sales ou inside sales, eu pergunto para o entrevistado, você é curioso? E ele responde, sim, sou muito curioso. E eu pergunto em seguida, você chegou a pesquisar algo sobre a gente na internet? E ele fica gaguejando. Então, se ele tivesse sido curioso, de fato, ele conseguiria falar para mim que a curiosidade dele levou ele a pesquisar sobre a empresa que está querendo contratar ele para o mercado. Então, ser curioso não é só perguntar para ele e ele responder sim. É você colocar ele numa situação que ele demonstre como a curiosidade dele já modificou a linha de pensamento dele ou já trouxe benefício para ele dentro da profissão que ele está sendo contratado. Outra coisa também é ele ter uma boa gestão de tempo, pessoal. Eu acho que isso daqui é fácil explicar isso para vocês, afinal de contas, todos nós agora vivemos na frente do computador, já não tem mais folga, né? Então, reunião é na frente do computador, bate-papo é na frente do computador, é o tempo todo na frente do computador. Então, pensando nessa forma, como esse inbound sales vai ter um fluxo de chegada de leads alto, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma boa gestão de tempo. Ele tem que saber como receber esses leads, a que horas ele vai atender, como ele vai atender, o que ele vai fazer depois. Ele tem que ter um cronograma. Então, se ele tiver uma boa organização de tempo, acredite, ele é uma boa escolha dentro desses pontos também. Depois disso, saber ouvir e aplicar o feedback nas suas atividades. Eu acho que isso está muito ligado à empatia e a raciocínio lógico, tá? Então, assim, quando a gente fala de ser empático, não é só você ficar sorrindo para a pessoa e falar, entendi. Não. É realmente você se envolver com o problema dela, compreender o problema dela e ser honesta com ela. Dizer assim, olha, a minha solução, ela te atende aqui em 50% dos seus problemas. Então, assim, eu posso te vender isso, mas eu não vou te atender em tudo. Te deixo muito à vontade para você pensar melhor, mas o que eu posso te falar de forma real é que minha solução te atende 50%. Cara, você está sendo tão honesto com a pessoa e, ao mesmo tempo, você está demonstrando tanta empatia por ter entendido o problema dela e dando uma resposta sólida para ela, que é bem possível dela fechar negócio com você, mesmo você dizendo isso. Tá? Então, acho que saber ouvir e aplicar feedbacks nas suas atividades do dia a dia demonstra que ele tem que ter envolvimento não só com o cliente, mas com o time que ele trabalha, para sempre poder estar melhorando e aprendendo cada vez mais. E, por fim, eu falei de aprender, né? Então, é uma pessoa também que tem que estar sempre muito aberta a fazer cursos, a estudar, não parar nunca. Eu já sou mais velho aí que boa parte do time que está assistindo essa aula, e posso dizer para vocês que um dos meus grandes traumas de infância foi colégio. Então, assim, quando eu falo colégio, eu me arrepio, né? Não quero nem passar na porta. Mas, por incrível que pareça, agora, já nessa fase mais sênior que eu estou entrando, eu não deixo de estudar um dia sequer.
e certificação lá na Carrata é uma coisa quase que obrigatória, então a gente manda tirar certificação em tudo. Por quê? Ah, é importante ter certificado? Não, o certificado em si não é tão importante, mas com o certificado em mãos, eu tenho certeza que ele conseguiu responder uma prova que era uma prova voltada para o segmento dele, e que ele conseguiu ter uma boa nota. Então, quer dizer, ele entendeu alguma coisa, eu não sei o quanto, mas ele entendeu alguma coisa. Isso me dá uma garantia que ele está qualificado para aquela função. Então, pessoal, essas 4 dicas que eu estou passando para vocês está muito relacionada às etapas de tudo que a gente falou aqui na aula de hoje. Eu vou encerrar. Pode falar. Eu tenho uma pergunta antes de você encerrar, aí volta aí o slide nessa parte das dicas de ouro. Eu queria que você me desse aí uma ideia de valores, tanto para uma ferramenta como para essa equipe, porque eu não, principalmente da equipe, eu não tenho ideia de qual seria um custo, mais ou menos. Tá. Eu vou dar uma dica do que eu faço aqui no dia a dia, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria aplicar isso, e quem trabalhou já em EJ vai dar pulos de alegria com isso que eu vou falar. Eu acho que um profissional, quando ele tem mais de 20 anos de praça, que é o meu caso, por exemplo, né, e o caso de alguns que estão aqui, ele desenvolve hábitos muito concretos do que ele tem que fazer no dia a dia dele. Não desmerecendo esse profissional, mas eu acho que é muito difícil para esse profissional conseguir se adaptar com a mesma velocidade e a mesma agilidade que um júnior vai conseguir. Quando eu digo um júnior, um profissional, um estagiário que está dentro aí de um universo de EJ, né, de empresa júnior, ou até mesmo cursando uma universidade sem participar de uma EJ. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, vou beber uma aguinha aqui. Então, partindo desse princípio, eu acho que o primeiro passo seria o quê? Contratar um profissional de inside sales, né, ou um profissional de inbound sales. Contrata um estagiário, mas se você já tiver um pouquinho mais de dinheiro em caixa e tiver a fim de fazer a coisa acontecer, beleza, vai atrás então do inside sales no mercado. Valores. Hoje um estagiário, a bolsa auxílio dele gira em torno de 650 a 900 reais. Depende da realidade que você vai estar encaixando ele, porque tem regras de formato de estágio, né? Então, 3 horas, 4 horas, 5 horas, tem umas regrinhas que eu não conheço muito bem agora para falar. Mas eu acho que entre 650 e 900 reais é um bom salário e ele vai trabalhar um período menor que o funcionário, o colaborador. Então, pensando nisso, aqueles pontos que eu passei como tempo, saber ouvir, ser curioso, querer aprender, realmente eles têm grande relevância, porque você está contratando um talento e não um profissional. E a diferença entre um e o outro é que o talento, você vai formatar ele dentro da cultura da sua empresa. O profissional não. Ele vai chegar todo preparado, ele só vai ter que se adequar à cultura da empresa. Então, você vai pagar menos, é um profissional que vai render um pouco menos, mas ele vai conseguir executar com as premissas da função dele de forma bem clara. Agora, fica aqui também mais uma ressalva. Você tem que ter o processo de inbound sales ou de inside sales todo desenhado para esse profissional entrar e conseguir fazer o papel dele. E mais um detalhe, ele tem que ter um mentor dentro da empresa. Então não adianta você contratar um inside sales, estagiário, e não ter um diretor comercial, ou não ter um gerente comercial. Tem que ter alguém em cima dele para poder passar essas demandas. Falando agora de profissional de inside sales, preço de mercado. Algo em torno de R$ 1.700 a R$ 3.000 salário fixo, mais comissão. E aí a comissão, ela recai da mesma forma, tanto para o estagiário como para o inside sales ou inbound sales. Comissão vai variar muito de segmento, então eu não vou falar para vocês aqui, porque, por exemplo, venda de apartamento, se eu colocar 10%, é um absurdo, não existe, né? Mas se eu colocar, por exemplo, para a venda de produtos menores, 10% pode ser aceitável. Então aí você vai ter que ver dentro do mercado qual é a prática de comissão que é paga para eles. Mas para o inside sales padrão, entre R$ 1.700 a R$ 3.000, eu acho que é um valor fixo de salário bem cabível para o desafio que ele vai enfrentar, mais comissão. Assim como o estagiário também pode receber comissão para se sentir mais motivado, tá bom? Ferramenta. Eu vou falar nome de algumas ferramentas e vou falar preço delas, tá? Então eu vou começar com Lead Lovers, que eu acho que é a ferramenta mais básica que tem hoje no mercado. Eu não gosto muito da Lead Lovers, sou bem sincero em dizer isso, mas eu acho que é uma ferramenta que eu já vi muitos clientes usando e dizendo que gostam, não sei porquê, nunca perguntei. Lead Lovers você consegue comprar aí a partir de, acho que R$ 200, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas você tem vários planos do Lead Lovers. Como eu não gosto muito da ferramenta e não utilizo, só estou trazendo ela a título de opção,
eu acho que é uma opção que vocês podem analisar para ver se elas de fato respondem às dores de vocês e não pelo preço. Mas eu vou saltar para o RD. O RD já tem um pouco mais de conhecimento, a gente é parceiro do RD, né? Então, o RD Station, você tem a partir, que acho que é o plano Starter, se não me engano, a partir de R$50. Estava em promoção esses dias, eu acho que Black Friday eles vão baixar o preço, mas a partir de R$49,90 ou R$50, vamos fazer melhor, para não ficar falando besteira? Deixa eu entrar aqui nas ferramentas e trazer os valores corretos. Mas o RD ele tem a partir desse valor de R$50 até plano de R$5.000, tá? Então, vamos lá. Ah, beleza, ó. O plano Light, era isso que eu estava falando. Então, ele é R$59, ele está por R$19 por mês. Como eu falei, né? Aqui vocês vão ter que realmente chamar uma galera para poder tirar dúvida. Eu volto a dizer para vocês que lá na Carrato a gente tem desconto, só que os nossos descontos recaem sobre o Pro e o Enterprise. Então, sobre o Lite e o Basic a gente não tem desconto, mas se quiser uma indicação de um profissional para conversar dentro da RD, pode me procurar que eu passo para vocês. Então, isso é legal, porque vocês vão ser mais bem atendidos do que pelo chat. Mas aqui na RD você tem esses valores, R$19 por mês, R$399, R$799 e R$2.099. Hoje a Carrato, ela tem todos os planos, porque a gente é uma agência, então a gente tem acesso aos planos gratuitamente. O plano que a gente tem na Carrato é esse Pro aqui, a gente usa ele bastante. Só que hoje, como a gente também tem a HubSpot, a gente vem usando mais HubSpot do que RD Station, tá, pessoal? Então, dica para vocês, analisem se as dores que vocês têm no marketing correspondem aos valores do que vocês estão pesquisando, se vale a pena ou não, tá? Não adianta escolher pelo título do pacote. E depois vamos para a HubSpot. O HubSpot é um pouquinho mais caro. Opa, eu entrei na minha ferramenta aqui. Uau, peraí. Deixa eu entrar, eu vou ter que entrar com a minha conta, pessoal. Pronto, beleza, foi. Então, HubSpot, o grande problema da HubSpot, pessoal, é porque ela cobra em dólar. Então, para quem está acompanhando o dólar aí, o dólar agora está 6,10, né? Então é um pouquinho mais alto. Lá na Carrato a gente tem a conta Enterprise da HubSpot, então a gente realmente paga um valor pesado por mês, mas aí os nossos clientes, dentro dos acordos que nós fazemos, eles nos retornam esse valor. Essa daqui é a ferramenta de marketing, né? Então vocês podem analisar aqui e ver qual que se adequa melhor à realidade de vocês. E aqui tem a ferramenta de marketing e vendas, que também tem os seus valores definidos aí de acordo com as necessidades do que vocês vão precisar. Então, esses aqui são os valores. Lembrando que o RD Station, que é uma coisa que eu não falei para vocês, deixa eu voltar aqui. O RD Station, ele também tem o CRM dele, que é gratuito, tá? Então, para quem está começando agora, deixa eu ver se eu acho o CRM aqui. Não, não vou achar aqui agora, não. Mas o CRM, ele já vem dentro de alguns pacotes que eles vendem. Se não me falha a memória, a partir desse pacote Basic aqui já vem um CRM de graça. Porém, ele é um CRM básico, tá, pessoal? Tudo que é de graça, vocês podem entender que ele não está cumprindo com uma função tão avançada como se fosse o pago. Mas ele já vem com CRM, então isso ajuda vocês na parte de integração. A partir do momento que vocês têm que fazer uma integração entre a máquina de marketing e vendas, com essa solução ela já vem integrada, já tira um peso das costas de vocês. Tá aqui, ó, RD Station CRM, tô vendo agora aqui. Ó, tem o plano Free, que é gratuito, e o plano Basic, que custa R$42 por usuário. Então, pessoal, dicas dadas em termos de ferramenta. Não sei se eu consegui ajudar vocês aí em relação às dúvidas, né, mas acho que elas vêm bem a calhar aí no processo. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Para variar, vou fazer a primeira pergunta. Pode fazer. Ainda sobre as dicas de ouro, eu queria perguntar uma coisa. Para quando a gente pensa em começar com um estagiário, por exemplo, de inbound sales,
onde que você acha que seria hoje o local? Tem algum local que fosse mais apropriado para pesquisar? Local, quando eu falo, tipo, área que seria mais apropriada para a gente poder pesquisar, porque a gente, enfim, eu vejo que, por exemplo, tem empresa júnior de engenheiro da produção que tem afinidade com essa área. E necessariamente não é exatamente assim o que você espera que o engenheiro da produção meio que faça. Mas eu tenho, inclusive, amigo meu de outra startup que contratou uma pessoa de engenharia da produção e disse que está super satisfeito, assim, está tendo bastante resultado. Por conta eu acredito que muito voltado para o perfil mais metódico, não é? Que deve existir nessa área. Ó, deixa eu te falar uma coisa. O que eu vou falar aqui, eu acho que tem gente que vai querer me matar, né? Mas é gravado isso, então eu vou falar de uma forma muito sutil. Departamento de marketing e departamento de publicidade, durante anos foram confundidos com processos criativos. A publicidade ainda continua sendo um processo criativo, tá? Não é que não seja. Mas o marketing mudou. O marketing se transformou em análise de dados. E quem que é a melhor pessoa para se fazer análise de dados? É o criativo ou é o profissional que está em busca de exatas, né? Que está em busca de algo em termos de números? Com certeza é quem está em busca de números. Então, quando você começa a olhar para os profissionais, para os cursos, né, para as cadeiras dentro das universidades, você começa a enxergar que quem faz engenharia tem uma tendência muito mais natural de interpretar melhor os dados, porque ele gosta de mexer com números, ele gosta de fazer cálculos. E o marketing de hoje não tem nada de criativo. Lá na Carrato, só para vocês terem uma ideia, a gente não tem ninguém criativo na Carrato. E eu acho isso muito engraçado, porque eu encontro algumas pessoas no mercado e elas falam assim, eu acho a Carrato tão criativa. Essa eu já sei que não conhece a Carrato, tá? Ele tentou me dar ali um adjetivo legal e errou feio, porque a gente não tem nada de criativo. O que nós somos? Nós somos processos eficientes na área de marketing. Então a gente começa, vai para o meio e vai para o fim, fazendo um processo eficiente onde a gente vai entregar um resultado para você de vendas. Então quem são os melhores profissionais para se achar nessa área? Engenheiros. Então engenheiro de produção, engenheiro de alimentos, engenheiro de mecânica. Pode parecer uma loucura isso que eu estou falando, mas a Carrato hoje o que tem de engenheiro é piada. E não tem quase ninguém de marketing e de publicidade. Então, sim, as cadeiras de engenharia, sejam elas quais forem, são as melhores escolhas na hora de você pensar em contratar um profissional, seja para inbound sales, inside sales, ou sejam para outras áreas do marketing. O que você vai ter que fazer com essas pessoas é fazê-las se adequarem ao universo do marketing, que para elas deve ser muito difícil, porque o cara que está pagando uma cadeira de engenharia de, sei lá, de alimentos, nossa, falar de marketing com ele é virar um mundo dele de ponta cabeça. Mas com um pouquinho de jeito e uma boa metodologia, com certeza ele vai entender isso. Só abrindo um parênteses, a gente contratou agora um inside sales para a Carrato, que ele era de uma empresa chamada Nutec, da empresa de EJ de engenharia de alimentos. E ele chegou e ele falou assim, meu Deus, é totalmente diferente do meu mundo. Só que o cara é preparadíssimo para poder fazer vendas. Então o que a gente vai fazer com ele, né? A gente paga um valor mais baixo, mas a gente vai formatar ele para a nossa cultura. Muito melhor do que achar um profissional de inside sales que já está no mercado, que a gente teria uma resistência enorme para fazer a mudança de cultura dele, e ainda assim eu não sei se eu teria sucesso ou não, dentro do prazo de amadurecimento que a gente tem lá na agência. A gente tem prazos como M1, M2, M3, M4, que são os níveis de maturidade do profissional dentro da Carrato. Então eu prefiro ter um estagiário nessa área, para mim é muito mais vantajoso. Então engenharia é uma boa escolha, viu? Pode ficar sossegado. Foi o que eu tinha pensado. A gente estava conversando sobre isso, justamente foi o que a gente tinha pensado nesse sentido, que quando a gente conversa com o pessoal de engenharia, claramente, né, eles são preparados para números e dados e tudo mais, óbvio. Legal. O mundo dos engenheiros, viu? Se prepara. Esse pessoal não faz ideia o futuro que eles têm pela frente. É verdade. Legal, pessoal. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu posso sanar com vocês? Agora é o momento do nosso bate-papo, então fiquem à vontade para abrir o microfone, conversar. Eu queria fazer uma outra pergunta, pode ser? Só para poder finalizar minha... Pode, fica à vontade. Fala. Você podia voltar mais um slide? Tá aqui. Então, esse fluxo que você colocou aqui, existe, se a gente fosse pensar nele em termos de um B2C, eu sei que
não sei se é forçação, mas eu olhei para o fluxo e pensei, como que eu poderia pensar nele em termos de um B2C? É possível pensar e construir alguma coisa nesse sentido? Lógico, é possível sim. Acho que o primeiro passo para você entender é o seguinte, existem vários tipos de B2C, né? Vamos falar assim, vender um apartamento. Acho que vender um apartamento, esse fluxo aqui, ele funciona bem. Porque você, na verdade, a venda de um apartamento é longa e um custo alto, né? Um valor alto. Então, na verdade, não é que ele funciona bem, eu acho que ele teria que ter até mais etapas, como, por exemplo, uma visita presencial à obra. No seu caso específico, como é uma compra de consumo mais rápida, né, você está ali dando o preço e a pessoa tomando decisão imediata. Eu acho que aqui eu mataria alguns pontos, como, por exemplo, reunião não precisa. Apresentação de proposta não precisa. O preço do alimento é o preço do alimento. O nosso vai matar esses dois aí. Então assim, pode matar esses dois aqui. Agora, o que eu vejo, a ligação e a qualificação, ela pode ser resolvida onde? No chatbot. Então, assim, a máquina pode resolver isso, né? Quando você entrar, por exemplo, no aplicativo ou no site, você tem uma ferramenta de comunicação que questione ele o que ele tem que fazer ou não. Então, o que você procura hoje, né? O que você deseja comer hoje, ou você ter na sua casa? Uma pergunta como essa pode trazer já uma resposta, porque ela é uma provocação. Então, se o usuário entrar e falar assim, hoje estou querendo comprar legumes para minha casa, né? Aí o chatbot pode falar, que tipos de legumes? Hoje nós temos esses daqui em oferta. Ele já pode subir. Quando ele já mostra os que estão em oferta, o que você já está fazendo? Você já está trazendo ele para uma proposta. Olha só como encurtou o caminho, né? E aí, quando ele começa a ver quais são as ofertas do dia, porque ele falou legumes, e você não está mostrando oferta de danoninho, você está mostrando de legume, então, assim, você está mostrando oferta do que ele está procurando. E aí você começa a montar uma trilha dentro do chatbot, onde você vai conseguir ser muito mais assertivo e fazer com que esse estágio bem maior do B2B, ele se torne menor e todo atendido pelo chatbot. Lógico que sempre vai ter aquela situação daquela pessoa que não quer usar o chatbot, ou daquela que tem dificuldade de se expressar com o chatbot, que não gosta. Mas aí eu acho que você também pode deixar o atendimento humano para suprir essas demandas que o chatbot não consegue suprir. Mas o mais importante disso tudo é você ter o começo e o fim do atendimento registrado no CRM. Isso sim é importante, tá? Então, você ter um CRM que metrifique e que analise tudo que está acontecendo é importante porque você não precisa ficar acompanhando se aquele lead está na fase de compra ou não. O CRM aqui ele vai ganhar mais uma conotação de registro de vendas, para você entender quantos que entraram e perguntaram legumes fizeram compra e quantos que entraram e perguntaram legumes e não fizeram compra, ou quantos pararam no carrinho. Então você tem que começar a ter essas análises de forma mais clara, e o CRM bem conectado com a sua ferramenta de vendas, ele vai conseguir trazer isso. Então aqui o que eu faria? O nosso app hoje, ele é todo tagueado, então a gente sabe onde o cliente vai, o que ele faz. Mas beleza, essa percepção Tá, continue, desculpa, pode falar. Não, de boa, mas basicamente pegar essas etapas mais burocráticas que fazem parte do cenário do B2B, ou de um B2C de valor mais alto, e resumi-las para que o atendimento seja mais curto, né? E você faça a conversão mais rapidamente. Mas vale ficar aqui a ressalva que eu sempre digo, tá? Ticket médio. Quanto maior o ticket médio, mais cautela na adequação da sua apresentação de proposta vai ter que ter. Então, você não vai vender um apartamento numa conversa de chatbot, pode ter certeza disso. Mas você também não vai fazer um processo tão longo como esse para vender um legume na internet. Não faz sentido. Então, por isso que eu estou falando que a adequação de uma ferramenta nesse sentido é muito mais útil para você. Beleza? E no caso anterior a esse, no caso do antes da pessoa baixar o aplicativo, esse fluxo naquela apresentação lá do fluxo de nutrição, onde você tem que fazer o funil, onde você tem que fazer a landing page, esse cenário também, você acha também adequado para um B2C? É isso aqui eu acho. Eu vou te explicar por quê, tá? Vou te fazer um exemplo aqui. Vou entrar aqui no meu navegador e vou colocar preço banana. Certo? O que ele faz? Ele me traz aqui a cotação da banana e outras coisas, mas deixa eu colocar aqui, eu vou fazer diferente, vou colocar valor banana, tomate e cebola. A partir do momento que eu começo a colocar essas informações, eu estou fazendo isso de forma bem aleatória, tá?
eu começo a abrir um espaço onde eu vejo que tem alguém fazendo uma procura de uma compra de legumes ou de frutas. Por que nesse momento que eu estou fazendo essa pergunta aqui, eu não poderia aparecer aqui nessa primeira página mostrando como fica fácil hoje em dia comprar produtos e receber em casa, e um texto escrito por você. E a partir desse momento que a pessoa clicar e entrar no seu blog, ela ter ali, tipo, baixe, se cadastre agora e ganhe 20% de desconto na sua primeira compra no nosso aplicativo. Para isso, você precisa instalar o aplicativo e fazer a primeira compra. Então, quer dizer, olha só que condução que você deu, né? E a pergunta que eu te faço é, quantas pessoas você não está perdendo por dia que estão fazendo isso e não estão achando a sua resposta aqui? Então, analisando por esse ponto de vista, essa expectativa de ter alguém chegando do Google, entrando na sua landing page, recebendo um fluxo de nutrição, faz total sentido. E aqui nesse fluxo de nutrição, você pode explicar para ela quais são as suas melhores dicas para ela poder utilizar o seu aplicativo, economizando em relação às compras que ela faria fisicamente no supermercado. Então, com isso, você está educando o seu público. Você está fazendo ele te consumir da maneira mais correta possível. Porque provavelmente você tem uma visão do seu negócio que o consumidor que está ali na internet, ele não consegue ter. Ele só tem acesso a você rapidamente, ele só olha e vê que você é um aplicativo. Mas quando você consegue ter todo esse trabalho de conversa, explicação, você conscientiza ele e você ganha ali um evangelizador, que vai virar para outras pessoas e vai falar assim, você sabia que comprando pelo aplicativo você consegue economizar até 30%? Gente, é muito legal isso. Quer dizer, é uma informação que ele está repassando, uma evangelização que você fez com ele através do fluxo de nutrição. Então, tudo isso daqui é um processo muito longo, né? Que muitas pessoas às vezes não acreditam porque não querem colocar a mão na massa para fazer algo tão complexo. Mas que ele funciona, você pode ter certeza disso, né? E no caso desse fluxo de nutrição, ou tipo, no nosso caso, por exemplo, que tipo, a pessoa vai lá baixar o aplicativo, você acha interessante colocar depoimentos, por exemplo, de pessoas que usaram o aplicativo, porque, por exemplo, isso que você falou, a gente já teve um depoimento de um cliente que a gente fez uma pesquisa e ele disse que gostava de comprar pelo aplicativo porque ele sempre conseguia colocar as compras dentro do orçamento planejado por ele. Então, quando ele ia no supermercado de forma presencial, ele raramente conseguia ficar dentro do ticket planejado de orçamento. E quando ele fazia pelo aplicativo, ele não só conseguia fazer o ticket que ele planejou, mas também ele conseguia fazer uma compra mais assertiva, porque na maioria das vezes ele estava em casa e conseguia averiguar bem o que estava precisando, o que não estava precisando. Legal. Eu usaria, sim, ele como um testemunhal dentro do seu conteúdo, mas eu faria mais, como eu já te falei da outra vez, né? Eu exportaria ele para uma campanha. Então, eu colocaria ele numa exposição onde você pudesse fazer campanha dentro do Google, das redes sociais, contando a história dele. Eu acho que isso seria até mais útil do que você só colocar dentro da ferramenta. Afinal de contas, quem já instalou a ferramenta e já está vendo ele lá dentro, já está usando a ferramenta. Então, você só está colaborando ali. Não, não falei da ferramenta, eu falei tipo numa landing page, antes da pessoa baixar, seria para conduzir para que ela baixasse, entendeu? Um depoimento e tudo mais. Você pode colocar isso no seu blog, no seu site, né? Mas eu acho que exportando ele no formato de campanha, com a conversa dele, com o testemunho dele, eu acho que isso faria mais sentido para alcançar as pessoas e sensibilizá-las, quem tiver essa dor igual a dele, né? Quem não tiver, não vai dar valor para isso. Então, eu usaria dessas duas formas. Eu colocaria, assim, ele como um testemunho dentro do site, do blog, mas eu também exportaria essa conversa dele para um universo de publicidade para poder atingir mais pessoas e ver que faz sentido isso para elas. Tá, valeu. Obrigada. De nada. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? E aí, galera, mais alguém? Eu queria fazer uma última pergunta, então, já que ninguém tem. Vai lá, Vivi, aproveita. Você que sabe aproveitar bem. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, se você tem algum tipo de... Se você já conhece, ou se você tem algum tipo de... viu em algum lugar, enfim, ou algum tipo de ideia que a gente pudesse auxiliar as pessoas com um pouco mais de idade, porque quando você falou assim, colocar um chatbot dentro do aplicativo para uma pessoa que chegou, por exemplo, e ela recebeu a pergunta, o que você procura hoje, né? O que você está... qual é a sua busca de hoje, enfim. Mas a gente tem uma dificuldade comum na nossa persona, que é a persona com um pouco mais de idade, pessoas tipo de 55, 60, 70 anos, que tem um pouco mais de dificuldade de utilizar aplicativos e de fazer as compras. A gente já tem um chat dentro do aplicativo que, na realidade, leva para um WhatsApp.
Então, algumas vezes as pessoas fazem algumas perguntas, mas a gente já percebeu que algumas vezes as pessoas desistem e ligam para o estabelecimento que está ali no aplicativo e pergunta como que ela pode fazer a compra, de tanta dificuldade que ela tem. Então, você já viu alguma coisa ou tem alguma coisa que possa sugerir para a gente ajudar essas pessoas de mais idade a fazer isso? Tem. Você já baixou esse aplicativo aqui, Falou? É um aplicativo que ensina a falar inglês. Se você não baixou, faz um teste agora, baixa ele. Ele é um aplicativo que não tem nada a ver com o seu business core, tá? Ele é diferente. Mas você vai ficar encantada com a forma como ele te explica cada etapa que você está passando do aplicativo. E aí ele vem muito de encontro com isso que eu estava falando agora com você, né? De conversar e trazer conteúdo para o seu público. Então, esse aplicativo Falou aqui, eles usam os memojis, né? Que são aqueles rostinhos que falam, que tem expressão. E eles colocaram personagens gravados para passar as mensagens. Então, chama muita atenção. E o Falou, ele é um aplicativo que atende muito bem pessoas com uma idade maior. As pessoas até pensam que o Falou fala com jovens, né? Mas não, o Falou ele fala com pessoas mais sêniores. Então, é uma boa solução para você se inspirar em termos de modelo de conteúdo para resolver as dores das pessoas que estão usando o seu aplicativo. Mas você pode ter certeza de uma coisa, eu poderia te dar aqui 1000 dicas, ainda vai aparecer alguém falando que não conseguiu usar, tá bom? Você vai colocar escrito lá no muro, em letras garrafais, gigantesco, clique aqui, e vai aparecer alguém falando assim, mas não viu, não tinha que clicar. Então você vai ter que ter sempre um recurso de poder pegar um ou outro que sai desse conteúdo que você está exportando, para poder orientá-lo da forma correta. Sempre vai existir isso. Obrigada. Já anotei tudo direitinho aqui para... Esse Falou aqui é incrível, tá? Pode, ó, deixa eu ver se tem uma imagem aqui de alguma característica interna dele, só para te mostrar. Ah, tá aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Eles usam os memojis e esse daqui é um filme. Então, quando ele chega, tipo, quando ele faz a primeira compra, ele termina de fazer a primeira compra, pode entrar um memoji desse explicando como que ele tem que lavar os produtos quando chegar em casa, dando dica de limpeza. Ou então, tipo, como é importante você saber o quanto você gastou nessa primeira compra e onde que ele vai achar o registro dessa primeira compra no aplicativo, para que lá no final do mês ele possa calcular o tanto que ele gastou de compras. Enfim, isso é conteúdo puro, né? Ele está te trazendo conteúdo em tempo real. Então é muito legal porque esses memojis, eles vêm de encontro com uma comunicação que toca muito o coração da galera. Então tá aí, ó. Verdade, muito bom, muito bacana mesmo. É bem legal mesmo. Entra, instala e usa ele que você vai adorar. E aí você pode se inspirar nessa linha de comunicação para poder se aperfeiçoar em relação a essas dores que você está sentindo. E se ele for inteligente, né? A gente pode fazer ele adequado a mais ou menos quem está usando, né? Para existir uma certa similaridade, identificação, né? Você pode montar até um gamification dentro dele, né? Então, quando a pessoa entrar e ela fala... Primeiro, assim, você pode colocar na abertura do aplicativo se sim, eu sei usar o aplicativo ou não, eu quero receber um tutorial. Não quero receber um tutorial. Então, abre um vídeo explicando como foi idealizado esse aplicativo e como que a pessoa pode usar. Então, se o perfil dela, ele pode fazer um videozinho rápido falando que esse aplicativo foi idealizado para fazer com que pessoas tenham mais comodidade de receber os alimentos na sua casa, nas compras na sua casa. Porém, antes de eu começar a falar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é um cara que busca organização de custos? Você é um cara que busca comodidade? Ou você é um cara que busca a facilidade de ter tudo pronto na sua mesa sem se preocupar com nada? Aí, se ele clicar em custos, o próximo vídeo que ele vai correr é um vídeo falando sobre custos, como você consegue ter controle de custos com esse aplicativo. Ou então, se ele falar que busca comodidade, o próximo vídeo que ele vai assistir, depois de ter clicado no botão, é falando sobre como esse aplicativo traz comodidade no dia a dia da pessoa. E assim vai. Cara, muito bacana essa ideia. Legal? Sim, muito. Bom, pessoal... Exatamente. Igual o povo que fica amigo da Alexa, né? Exatamente. Tem muita ideia boa de aplicativo. Eu faço uma mentoria com startups em São Paulo também, e eu passo muito por isso com eles, sabe? Então, tem muita ideia ali que dá pra gente trabalhar e colocar em prática, que é incrível. E não é difícil de fazer. Um estúdio simples, recurso básico, você vai dar um show com isso. Massa, muito obrigada. Imagina. Valeu. Legal, Então, pessoal. Estamos nos aproximando aqui do encerramento, né? Bira, muitíssimo obrigado por todo esse conteúdo. Espero que o pessoal tenha aproveitado, feito muitas anotações e
pegado aí suas dicas de ouro. Você já passou o seu contato, né? E já falou que está disponível aí para a galera tirar dúvidas. Sim, sim. Vai continuar conversando. Iris ainda está por aqui, não estou vendo. Não, já saiu, né? Mas a gente vai continuar conversando para tentar viabilizar algumas mentorias com você, né? Legal. Então, ela já me mandou um e-mail, já respondi hoje para ela. Provavelmente próxima semana a gente volta a ter uma conversa nesse sentido aí, tá bom? Então, pessoal, quem está aqui, fica de olho nos nossos comunicados, que em breve a gente manda notícias, tá bom? Sobre essa mentoria com Bira. Tá bom. E eu queria, antes da gente encerrar, eu queria agradecer a todos vocês que participaram. Eu sei como é difícil ficar até o final do expediente e ficar ouvindo um cara ficar falando aqui no pé do ouvido o que é certo e o que é errado, mas acredito, tudo isso que vocês estão fazendo é em busca de melhoria para o negócio de vocês. Independente das coisas que eu falei aqui, procurem colocar em prática o que vocês também acham que pode ser válido para o modelo de negócio de vocês. Mas sempre tomando como norte os princípios do planejamento do inbound marketing, para te ajudar muito no dia a dia, tá bom? Excelente. Boa noite, obrigado aí. Oi. Obrigado, Técio. Obrigado, Bira. Boa noite. Tem previsão dessa consultoria? Quanto tempo? A gente está conversando com Bira, mas vamos acelerar, né, Bira, para tentar o mais rápido. Nós vamos tentar aí já para a próxima semana ter tudo isso pronto. É coisa para esse ano ainda, Técio? Oi? É coisa para esse ano ainda? É coisa para esse ano, rapaz. Valeu, obrigado aí, pessoal. Valeu, Bira. Obrigado, Técio. Boa noite. Valeu, Meire. Obrigado a todos vocês. Obrigada, Tássio. Obrigada, Bira. Foi muito bom. Valeu, Vivi. Valeu, boa noite. Obrigado aí, a todos. Bira. Um abraço. Obrigado, Técio. Valeu, Zé. Obrigado. Abraço. Outro. Até mais.